Olá, paz do Senhor esteja com você, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Bom dia para você, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte da família e não somente frequentar, amém? Glória a Deus, aleluias. E hoje nós vamos falar sobre o tema No altar de Deus temos resposta, amém? Glória a Deus, aleluias. Então vamos aqui mas antes de eu ministrar essa palavra, eu preciso dar alguns recados que é sobre os nossos cultos da nossa igreja. Amém, glória a Deus, aleluias. A nossa igreja, ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia. Mas eu te convido também para ir nos próximos cultos que serão realizados agora, na quarta-feira, amanhã, que é às 15 horas e às 20 horas, amém? Temos 2 horários amanhã. No sábado tem o culto da Nação Jovem, que vai ser às 19 horas. E também aos domingos, que tem o culto profético, que vai ser às 9 horas, amém? Mas eu também te convido que, se acaso você mora um pouco longe da igreja e ainda não conseguiu chegar até lá, assiste online, que os cultos online são ao vivo e você também pode estar ali sentindo a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. E o canal da igreja é IJN Alphaville, Igreja de Jesus para as Nações, amém? Então nós temos que estar ali também, você que ainda não conseguiu ir até a igreja, assiste pelo YouTube, amém? E aos domingos, você assiste pelo canal do profeta Vinícius Iracete, amém? Glória a Deus, aleluias. Então, vamos aqui para a palavra, glória a Deus, no tema, no altar de Deus tem resposta, amém? Glória a Deus. E a palavra de hoje é Juízes 6:1-16. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofre, que pertencia aos Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu:
Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midianitas, nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus, aleluias, por essa palavra. Então, aqui nessa palavra o Senhor diz assim bem claro, né? Que de novo os israelitas fizeram o que desagrada ao Senhor. E o que muito aqui desagrada ao Senhor aqui nessa época aqui é porque os israelitas, eles eram tipo pessoas que se levavam muito por conta dos outros, né? Eles não eram pessoas que firmes, focadas no Senhor Deus. Quando alguém apresentava alguma coisa para eles que talvez falava que fulano de tal faz isso, Beltrano faz aquilo, pronto, eles vão lá e fazem, né? Eles vão lá e aceitam isso. E isso desagradava ao Senhor, né? E isso diz muito a nosso respeito, porque muitas vezes a gente faz coisas que o Senhor não se agrada, né? Às vezes a gente faz coisas que o Senhor não gosta, a gente talvez mente para as pessoas e o Senhor não gosta, porque como que a gente lê o evangelho da verdade e a gente fica mentindo para os outros? Como que pode isso? Não é mesmo? Tá errado. A gente não tem que mentir. Se a gente lê o evangelho da verdade, se a gente conhece a verdade, como diz a palavra, a verdade liberta, a verdade nos libertará. Então por que a gente tá falando mentira para as pessoas? Não pode. Amém? Porque às vezes acho que uma mentirinha não vai fazer mal a nenhuma, só que Deus tá vendo tudo isso. Deus tá vendo. Amém? Deus tá vendo tudo isso. E esse que é o grande problema, porque talvez o homem não tá vendo, mas Deus tá vendo. Amém? E outra coisa também, tem também a parte da idolatria, porque às vezes a gente tá idolatrando algumas coisas, né? E idolatria não é só de imagem, né? Não é só de religião, não. Idolatria também é de pessoas. Porque às vezes a gente fica idolatrando as pessoas. Amém? Principalmente assim, marido, filho, sabe? É Deus no céu e fulano na terra. Não, não pode, gente. A gente não pode. A gente tem que pensar o seguinte. Nós devemos pensar que Deus é a nossa prioridade. Nós temos que adorar a Deus. Amém? E não idolatrar, nem que seja nosso filho, nosso marido, a gente tem que idolatrar ninguém. A gente não tem que amar mais as outras pessoas do que a Deus. A gente tem que amar as pessoas. Não pode diminuir a forma de amar as pessoas. Porque Deus também é amor. Por isso que muitas das vezes Deus também reprova muitas pessoas, porque muita gente fica falando, né? E eu já ouvi até, eu mesmo já falei isso, que não gosta da humanidade. Só que não é assim, bem assim, né? A humanidade, ela tem problemas. Inclusive, nós mesmos também fazemos parte da mesma humanidade. Mas nós temos que amar. Então, se a gente não ama a humanidade, a gente não ama a gente. Porque nós somos falhos também. Nós erramos também. Entendeu? Então, nós temos que amar a humanidade, mas sermos prudentes. Porque
a humanidade é falha, a humanidade erra, assim como nós também erramos. Então, da mesma forma que nós não confiamos nos outros, as pessoas também não confiam na gente. Então, nós temos que mostrar, quando nós somos crentes, né, nós temos o evangelho, nós temos que mostrar o fruto do Espírito, né? Que é a mansidão, que é a benignidade, né? Que tem paciência, que são os frutos do Senhor, que são o fruto do Senhor Jesus. Amém? É esse que é o fruto que nós temos que estar aqui mostrando para as pessoas. Não adianta o fruto que muitas vezes as pessoas pensam é dinheiro, é posses. Não, isso aí não resolve de nada. Para Deus não resolve de nada. Deus vai te dar isso se você tiver firme com Ele, entendeu? Se você fizer o que Ele tá te propondo, conforme a palavra. Amém? E aqui, ó, os israelitas, eles não faziam o que Deus queria. O que Deus queria? Que eles parassem de adorar outros deuses, outras fontes, e viessem adorar somente Ele. Por que quando acontecem coisas ruins, eles clamam a Deus, mas por que não clamam lá aos outros deuses? Entendeu? Então, por que clamar a Deus? Acontece que é o seguinte, as pessoas elas são injustas com Deus. Amém? Elas não são fiéis a Deus. Elas são fiéis a outras coisas, menos a Deus. E aí quando aperta, o calo aperta e vai para Deus. É a mesma coisa que aconteceu aqui com os israelitas. Entendeu? O Senhor entregou 7 anos ele na mão de Midianita. Por quê? Porque de novo eles fizeram a mesma coisa. Porque quando eles estavam numa terra, eles iam seguir os deuses das outras terras. E tá errado. Eles têm que focar em Deus. Amém? Eles têm que focar em Deus, têm que focar no Senhor, que criou o céu e a terra. Foi Deus que tirou eles do Egito. Foi Deus que dava o maná para eles quando eles precisavam, que Ele não deixou eles passar necessidade. As vestes deles não estavam nem desgastadas de tanto tempo que eles andaram lá no deserto. Eles deveriam andar 40 dias no deserto, eles andaram 40 anos no deserto. E ficaram rodando, por quê? Porque eles pecavam e Deus perdoava. Eles vinham e clamavam ao Senhor quando o calo apertava. Entendeu? Por quê? Porque é isso que acontece com a gente, a mesma coisa a gente faz. A gente só clama a Deus quando o calo aperta. Quando a gente tá bem, tá feliz, tá alegre, tá com dinheiro no bolso, ninguém clama nada. Mas quando tá com o calo apertado, quando precisa, quando tá ali com problema de saúde, quando não tem dinheiro, quando precisa pagar uma conta, aí vai lá e clama a Deus. Aí ele é o Deus, adora a Deus, né? Aí é só único, é soberano, né? E não pode. Aí quando precisa, vai lá e adora, idolatra outras coisas, certo? Então, não pode ser assim. A gente tem que adorar somente a Deus. É isso que o Senhor está falando aqui nessa palavra. Nós temos que adorar somente a Deus, porque é Ele que te tira do fundo do poço o tempo todo. Ele que te tira da depressão, Ele que te tira de um monte de situações, Ele que te dá livramento. Os outros não te dão livramento, quem dá livramento é o Senhor. Ele que te dá um sonho de noite para você pôr em prática isso e orar para que você não tenha aquele problema, aquela situação que vai acontecer. Amém? É Ele que te dá tudo isso. Então, para que você esteja com Ele, é essa que é a questão. E em todos os momentos, um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de decepção, tudo. Ele está sempre ali para te acolher. E não somente no momento de tristeza e decepção. Amém? Então você tem que prestar muita atenção nisso, o que você está fazendo. Por isso que você não está tendo resposta no altar. Entendeu? Essa é a questão. Por que que o Senhor muitas das vezes está em silêncio com a gente?
Um silêncio, ele pode dizer muita coisa, ou ele pode dizer que você está fazendo coisa errada, ou pode dizer que ele está trabalhando na sua vida. Amém? Mas, como nós estamos falando dessa questão, e o Senhor colocou os israelitas na mão do inimigo, porque eles fizeram novamente o que eles sempre fazem, né? E isso é iniquidade, porque quando o Senhor diz assim pra gente, a gente é falho, certo? Nós somos falhos, não adianta. Mas se, por exemplo, você erra na mesma coisa o tempo todo, igual os israelitas, eles erravam na mesma coisa mesmo o tempo todo, colocavam o quê? Outras coisas, outros deuses na frente de Deus. Ficava adorando outros deuses, eles não tinham foco. É como diz o ditado, né? Que muitas pessoas falam, é Maria que vai com as outras, né? Muitas pessoas falam essas coisas, né? Então, se fulano falou isso, eu vou atrás, é como diz esse é um ditado popular, né? Mas o ditado da internet que as pessoas falam é, você vai atrás da manada, né? Que você vai atrás da manada, então, aí você vai lá e entra no mesmo lugar que eles. Se eles caírem no precipício, você vai cair também junto. Amém? Porque você vai atrás da manada. Era o que os israelitas faziam. Quando eles entravam numa terra, o que eles faziam? Eles adoravam o Deus da terra. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Não é porque a gente está numa terra diferente que a gente tem que adorar aquela pessoa, tem que adorar aquele Deus, ou tem que adorar aquela situação. Não, a gente está Eu, por exemplo, eu tenho a minha casa aqui, e aqui nem todos são convertidos ao Senhor ainda, mas eu não tenho que focar no que eles querem, eu tenho que focar no meu Deus, porque é Ele que vai salvar a minha casa. Amém? E eu tenho que ter paciência e orar, é só isso. Entregar na mão do Senhor. E é Ele que vai solucionar a situação. E é Ele que vai me dar a solução, que na verdade não é a solução, é uma direção. Porque o Senhor não dá solução, o Senhor dá direção. Amém? Ele dá direção pra gente ir. Assim como ele deu aqui, ó. Ainda não chegou nessa parte, mas na quinta-feira eu vou falar sobre isso, que o Senhor vai dar direção para Gideão fazer o que tem que fazer. E é assim que Deus dá pra gente, direção. Amém? E aí na quinta-feira eu termino essa palavra. Glória a Deus. E aí a gente fala sobre o que Deus mandou ele fazer. Glória a Deus. E é o que Deus vai mandar você fazer também. Aleluia. Então, essa palavra fica aqui e escute o que eu tô te falando. Adore somente a Deus. Pare de adorar outras coisas, outras pessoas. Não, a gente tem que adorar a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Senhor Deus Pai, misericordioso, que o Senhor venha, meu Pai querido, trazer com que essa pessoa, e eu me coloco diante do Senhor também, para que o Senhor venha trazer a clareza, trazer a direção nas nossas vidas. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a tua paz no nosso coração, para que a gente possa entender o que o Senhor quer. Que essas pessoas venham ouvir o que o Senhor quer. Através da palavra, através de sinais, através de outras pessoas, através até mesmo da minha boca. Aqui o Senhor está falando, através da minha palavra, através da minha boca. Que eu estou aqui para isso, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha trazer experiências com essa pessoa. Em nome de Jesus. Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer cura através da sua palavra, através do seu amor, através da sua paz, através do seu fruto.
Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite, Senhor, que o Senhor Jesus visite cada casa que vai assistir ou que está assistindo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite. E entre nessa casa, entre com tudo, meu Pai querido, meu Pai amado. Glorioso Deus, que o Senhor é bem-vindo em cada casa. Que o Senhor seja bem-vindo, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja proclamado o nosso único Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor amado, querido Deus, adorado, querido Deus, o Senhor é glorioso, como diz um louvor. É glorioso, é maravilhoso, é admirável. Como o Senhor é, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a paz que excede todo entendimento a essas pessoas. E eu me coloco, me apresento a Ti também. Amém e amém. Que o Senhor esteja na sua casa no dia de hoje. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento na sua casa, na sua vida. Amém? No dia de hoje, na semana, que Deus acompanhe. Até quinta, se Deus quiser. E se você puder compartilhar esse vídeo, me seguir nas redes sociais e curtir. Curtir para que a rede social ela entregue para mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Que Deus acompanhe a sua vida no dia de hoje. Deus te guarde no dia de hoje. Que Deus, a sua saída, a sua entrada, glória para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fica com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, com o final dessa palavra. Amém? Glória a Deus.